Glória a Deus. Nós vamos iniciar a leitura no capítulo 1 mesmo, né? A bênção do Senhor. Tiago, capítulo 1. Mas eu vou iniciar a leitura no versículo 12. Então, o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém, ao ser tentado, deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, sendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como o quê? Primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tende esses princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardia para falar e lenta para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticante da palavra, e não simplesmente ouvinte, iludindo a vós mesmo. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e depois de admirar a si mesmo, sai logo e esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticando zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. Religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, especialmente não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós acabamos de ler a Tua Santa Palavra e sabemos que é a pura verdade. Perdoa meus pecados, meus erros e me usa como instrumento. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas e falem em nosso coração. Pode se sentar. Glória a Deus. O livro de Tiago, diferente de alguns livros que tem na Bíblia, Tiago é direto. Como diz a nossa linguagem, curto e grosso. Ele é direto. Enquanto os outros livros vão rodeando, com calma, ele vem. Não é à toa que é baseado como o irmão de Jesus, da mesma raiz. Jesus era direto. Jesus não ficava encebando, ficava floreando, encebando. Não. Você pega o sermão que está lá em Mateus 6, 7, ó, o reino dos céus é assim, 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 assado. Ele não ficava, as pessoas começaram a ir embora. Porque as pessoas gostam de massagear o ego delas. Nós, no Brasil, principalmente, nós adoramos se fragilizar na frente das pessoas. Nós adoramos que as pessoas olhem para a gente e falem, coitada, coitado, ai, tadinho, tadinha. Nossa, esse é o maior orgulho que o brasileiro tem, quando alguém fala isso. E não é assim que Deus quer o homem e a mulher.
ele muda tudo isso de uma forma fácil. Aqui ele dá um exemplo claro sobre quando o homem olha para o espelho e sai e esquece da própria rosto. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo a sua aparência? Lógico que não. É uma metáfora e muito inteligente. Ele está falando da palavra de Deus. A gente vem aqui, lê, sai daqui, eu li, entendi e saí daqui. Só que eu não pratico. Ou seja, eu esqueço do meu rosto. Hoje, lá no mundo, você tinha aparência do mundo. Hoje a tua aparência é de Cristo. Não vivo mais eu, sim, Cristo vive em mim. A minha aparência hoje não é uma aparência mundana. Por isso que Paulo e alguns ministérios falam muito sobre aparência, sobre isso, aquilo, de aquele monte de badulaque que se coloca no rosto, tudo. Eu não sou contra nem a favor, nada, eu não entro nesse mérito, mas Paulo usa, alguns ministérios usam muito isso por esse motivo. Aquela aparência que precisa ser fantasiada, quando você vem para Deus, não precisa mais. Nós somos lindos por natureza. Deus é a nossa beleza. Se olha para uma mulher de Deus, ela é linda. No bom, com todo respeito eu estou falando isso. O homem é bonito. Tem aparência saudável. A gente não precisa se fantasiar por nada. Lá no mundo, dado à escravidão, por ser escravo de Satanás, apanha 24 horas, chicoteado, é obrigado a se fantasiar. O que é o nosso bom perfume? A palavra de Deus me diz o seguinte: a minha oração, a tua oração, quando você chega no teu quarto ou na rua, onde você estiver, quando você faz uma oração, é um bom perfume. Sobe aos céus como aroma agradável. Mas aí fora é diferente. Então existe um contraste enorme. Então, eu não sou contra, a mulher tem que ter uma aparência saudável, tem que estar bonita, elegante, tem que ter tudo isso, não estou questionando isso. Não estou falando apologia de roupa, de nada disso. Eu estou querendo dizer que prática é o que impede a gente de prosperar. Não só financeira, mas um casamento, dinheiro, escola, estudo, cultura, tudo que envolve vida. Quando nós saímos daqui e não praticamos, nós começamos a ter problema. Aí, Deus teve esse problema com o povo de Israel. Um problema grave. Tem um Deus que chama Moloque, todo mundo já sabe, conhece. Lá em Israel, eles pegavam os filhos e passavam no fogo para oferecer esse tal de Moloque. Tinha lá Quimão, Astarote, e começaram a levantar altares. Aquele maluco lá do Manassés, que virou rei, começou a levantar essas loucuras, insanidade. O pai tinha derrubado tudo, ele foi lá e levantou. Ou seja, Deus veio e libertou a minha pessoa e libertou a tua pessoa. Eu não preciso servir a mais o inimigo. Acabou, meu. O meu serviço para o inimigo encerrou em Cristo. Quando Cristo me chamou, acabou o meu serviço para ele. Hoje, eu sirvo a Jesus. Eu não sirvo mais ao inimigo. Eu não sou obrigado a servir as coisas que ele põe no meu prato. Eu não sou obrigado a entrar num boteco, beber até cair no chão. Eu não sou obrigado a pegar droga ou prostituição, enfim, tudo que é do mal. Não! Eu não dependo mais disso. A minha alegria vem do Senhor. Eu não preciso maquiar a minha alegria, fantasiar na bebida, na droga, em outras coisas, em folia, nada disso. A minha alegria vem do Cristo. Aí Deus levantou um camarada.
Não precisa abrir, não. Em 2 Reis, no capítulo 23, ele levantou um cidadão, que foi um dos melhores reis que houve até então. O nome da criança é Josias. Foi um dos melhores reis que teve. Logo em seguida desse Manassés, esse povo maluco aí. Eu vou ler no 2 Reis 23, eu vou ler no 23 e 24. 2 Reis 23, 23 e 24. Diz o seguinte: depois em casa você lê esse capítulo, que ele é lindo, fantástico, maravilhoso, sensacional, muda a tua vida. Esta Páscoa foi celebrada a Deus, o Senhor, em Jerusalém, no 18º ano do reinado do rei Josias. Além de tudo, o rei Josias exterminou todos os médiuns, pessoas que se dedicavam a consultar espíritos desencarnados. Alguém sabe do que está falando, né? Um segmento que existe aí. Os ídolos da família e tantos outros ídolos, cultos e expressões místicas pagãs que campeavam em Judá e em Jerusalém. Naquela época, o rei agiu dessa maneira, com esse rigor, em cumprimento às exigências da lei, escrita no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto na casa de Deus, o templo do Senhor. Amém. O que acontecia? Isso aqui é muito sério que eu vou falar. E está acontecendo muito grandemente isso no nosso meio hoje. Demais está acontecendo. Pensa bem. Existiam esses altares, esses demônios, esse culto os antepassados, né, vinham falar em voz, aquela coisa que a gente conhece, que existe até hoje. Essas loucuras todas estavam lá no meio. Mas peraí. E o sacerdote? O sacerdote estava participando de tudo isso. Os sacerdotes sabiam de tudo isso. E estavam complacentes com tudo isso. Está diferente hoje? Um monte de sacerdote aí hoje enganando o povo. Um monte de sacerdote hoje aí pensando no próprio, enganando todo mundo. E aquele mar de gente, né? Isso aí vai um mar. O erro, o acerto é difícil. Quando você fala a verdade, todo mundo questiona. Mas se você falar uma mentira, todo mundo ama a mentira. A mentira ganha eleição, pra você ter uma noção. A mentira é um trem feroz. Depois pagar o preço ninguém quer, né? Aí quer pagar o preço com a verdade. É impossível pagar o preço com a verdade. Vive na mentira aí, aguenta o trampo. Que vai ser feio. Aí, veja bem. Esse rei falou, não, eu sou de Deus, não aceito essas coisas. Eu não aceito participar do erro dos outros. Se Deus me revelou que naquele local tem um erro, tem alguma coisa que não bate com Deus, eu não passo nem perto, nem quero nem saber. Tchau, fui. Sou de Deus, como é que eu vou participar? O que Josias fez? Falou, ó, o sacerdote, você estuda aí. O único que falou a verdade foi Ilquias. Falou, ó, o livro está aqui, ó. A escritura condena tudo que eles estão fazendo aí. Para onde você vai? Do jeito que eles estão? Ou para a palavra de Deus? Vou matar todo mundo, acabar com tudo, derrubar os altares, fazer tudo, mudar. Por isso que ele é o melhor rei que existiu. Hoje Deus está te convidando para derrubar os altares que estão te atrapalhando. Glória a Deus, aleluia. Ah, mas eu não tenho santo em casa, eu não tenho cru, como é que chama? Que esse troço carrega, sei lá, o nome aí. Não tem essas coisas. Ninguém está falando disso. Só faltava você ter. Só faltava você ter um trem desse aí em casa. Tinha que bater no você 25 horas, não é 24. Bater, passar no outro dia, bater mais 1 hora. Que negócio que é esse? Como é que você está em um trem desse? Como é que você fala que você é cristão e tem um trem desse guardado? Aí você tem que fazer aquela célebre frase: queima ele, Jesus! Queima ela! Queima esse cão! Não pode. Nós somos servos de Deus através do Filho.
Queima todo o altar que está em tua casa. Você não pode ter idolatria. Primeiro é Deus. Depois é tua esposa, teu marido, teus filhos, teu cachorro, tua mansão, teu dinheiro, teu banco. Primeiro é Deus. Depois as demais coisas. Não importa quem que é. Nós devemos reverência a Deus. Tudo é importante. Tua esposa é importante. Tua mãe, teu pai, tudo é importante. Ninguém está tirando importância de nada. Mas primeiro é Deus. Deus não pode ser colocado em segundo plano em momento algum. Porque senão Satanás te pega. Satanás ele não tem autorização para entrar no teu lar. Chega lá, estou indo aí. É você que dá autorização para ele entrar. Ele vai entrar no meu corpo? Não, eu que dou autorização. Ele não vai chegar entrando. Você que dá autorização. Participando da festa de Satanás. Dessas coisas de Satanás. O inimigo é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Eu fico bobo de ver as pessoas hoje achando que são gênio, inteligente. Deus deve olhar para o céu e falar assim, gente, mas como é que o povo está tão inocente? Ah, eu sei lidar com a inteligência artificial. Ô cara, quando eu ouço aí, eu falei para um rapaz, chegou para mim e falou, agora tem a inteligência artificial, eu fiz um estudo, eu sou isso, tal, eu vou fazer um curso para ensinar o povo, tal. Eu falei assim, ô cara, só fazer uma pergunta para você. Quando você nasceu, quem que programou o teu cérebro? Olha, não entendi essa pergunta, pastor. Eu falei, não, você cresceu, quando você nasceu? Você nasceu aonde, criatura? Ah, eu nasci aqui em Ribeirão Preto. Quando você nasceu, bebezinho, tamanho desse menino que está ali no colo da mãe. Você começou a falar, já estava dentro do seu cérebro falar? Você começou a comer, você começou a fazer tudo, os gestos, tudo porque já estava dentro de você? Não, lógico que não. Eu aprendi, minha mãe ensinou. Antigamente não tem como hoje. Antigamente a gente andava em andador, né? Tinha aqueles andadores assim, saía correndo. Era gostoso, aquela coisa de louco. Alguém ensinou você, não é? Ensinou, então, me ensinou. Eu fui para a escola, aprendi a ler, aprendi a escrever. Eu via meu pai e minha mãe falando. Por quê? Você pega um bebê daquele, leva ele para os Estados Unidos, deixa ele lá nos Estados Unidos, ele vai começar a falar inglês. Se ele for para a Rússia, ele vai falar russo. Se ele for para a China, ele vai falar chinês. Assim, porque alguém vai ensinar ele. Aí falou, pastor, onde você quer chegar? Eu falei, estou tentando abrir teu cérebro inútil. Eu tenho liberdade com ele, com um exército pequeno, né? Esse cérebro inútil teu. Ele falou, cara, a inteligência artificial, alguém programou. Você tem razão. Quem que programou? Você conhece? Não. Mas você conhece teu pai e tua mãe? Meu pai e minha mãe eu conheço, meus avós. Você conhece a índole do teu pai e da tua mãe? Conheço. Você conhece a índole, mesmo que você talvez não tenha convívio da tua família, tal, lá, do teu avô? Conheço. E a índole de quem fez isso aí? Você conhece quem fez isso aí? Não, eu não conheço. Você sabe qual que é o propósito de uma inteligência artificial? Então eu vou te falar qual que é o propósito que Deus me revelou. Ele falou assim para mim, eu perguntei para Deus, e aí Deus, esse troço aí, esse negócio louco aí? Eu falei, é tão fácil. Eu estava lá no shopping, quando eu perguntei isso para ele, acabando de almoçar e conversando com Deus, ele falou assim, antes de você tomar o café eu vou te responder, olha para o lado. Vinha vindo uma pessoa com uma bengala. E do jeito que ela estava andando, eu vi que a perna era artificial, não tinha essa perna. Era uma perna artificial. Deve ter perdido, não sei se é acidente, não importa. Ele falou, isso aí é inteligência artificial. Eu falei, mas agora, expliquei para mim. A inteligência artificial é para substituir a original. Aquela prótese que esse camarada está andando,
Ele substituiu a perna que ele perdeu. Então, ele tinha uma perna. Aconteceu alguma coisa e ele perdeu. Aí se substitui com o artificial. O inimigo vai substituir a tua mente com a inteligência artificial. Quem vai mandar na tua mente é aquela, vai tirar a tua mente, que é a mente de Cristo, e colocar aquela mente no lugar. Aí você vai fazer a vontade de quem? A tua mente te foi tirada. A mente que vai te mandar é aquela lá. Fulano, o que eu faço? Fulano, o que eu faço? Fulano, me fala isso. Fulano, me fala. Já está assim, normal hoje. Tua mente está sendo tirada. Sem você perceber. Daqui a pouco, não a minha geração, uma outra geração que está subindo aí, eu não uso a marca da besta. Mas essa geração, como é que vai falar isso se você não tem mais cérebro? O cérebro é aquele lá, não, você vai fazer isso. É eles que vão comandar. Eles foram criados para comandar a vida das pessoas. E aí? Você vai ficar na mão de quem? Quem que criou você? Seu pai, sua mãe e Deus. Se tirou, seu pai e tua mãe tirou Deus e substituiu por algo que você não conhece. Ninguém sabe quem programou isso. Ninguém. Quem desenvolveu foi o Charles, tudo mentira. Tudo conversa mole. Infelizmente, nós estamos aqui ao vivo. Depois, a gente conversa. Tem coisa que você for pesquisar, você vai entender o que eu estou falando. Peraí, pega isso. Peraí, eu não posso. Infelizmente, existe regra para a gente continuar vivo. Mas, tem alguma coisa errada, já. E tá claro isso aí. É que ninguém está pesquisando. Já foi? Peraí. Essa inteligência não quero. Então, essa inteligência eu vou proibir. Por que eu não quero? Depois a gente conversa sobre isso. Peraí. Eu estou achando que é um benefício? É um malefício. Aqui, Josias, essas inteligências artificiais, ele mandou queimar tudo. A inteligência artificial. Queima teu filho, tua filha, põe no fogo aqui que eu vou dar colheita para você, você vai ficar milionário. Inteligência artificial. Só que é uma inteligência diferente que é hoje. Hoje é muito mais fácil. É a mesma coisa, não mudou nada. A mesma inteligência artificial que era Astarote, Asmodeu, Parará, Baal, Beuzebu, Astarote, Asmodeu, Leviatã, que é Baal, né? A sigla Baal são esses 4 demônios aí. Sempre foi, a inteligência artificial sempre existiu. Hoje está forte o ataque. Hoje está batendo firme na tua mente para te destruir. Mas Deus está mandando você olhar para a palavra dele. Porque se você olhar para a palavra dele, essas coisas não vão entrar em você. Mas nós não olhamos. Nós deixamos essas coisas dominar a nossa mente. Eu que tenho que dominar essas coisas, não isso aí me dominar. Eu não posso deixar. A fé do meu Deus é a coisa mais importante que eu tenho na vida. A fé é tão gostosa e tão importante que quando você vê ela começar a manifestar na tua vida, você nunca mais quer abandonar essa fé. Quando você começa a navegar na fé, andar sobre as águas, você aprendeu a andar sobre as águas, acabou o teu problema. O problema vai existir. Não vou ficar doente, não vai... Não é isso que eu estou falando. Mas você vai estar andando sobre as suas dificuldades. A fé vai fazer isso com você. A fé quer levar a gente, cada um de nós, a um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. Todo mundo, eu quero ter um encontro com Deus, não sei o quê. Mas você não deixa Deus aparecer na tua vida. Você impede. Você fecha.
A ligação. Tipo assim, eu chego para o irmão, irmão Zé, liga para mim. Meio-dia você liga para mim, irmão Zé? Ligo. Aí a gente vai conversar. Chega meio-dia, eu desligo meu celular. O irmão Zé vai ligar. Mas eu vou atender, está desligado. Como é que nós vamos conversar? Assim nós fazemos com Deus. Nós queremos, mas desligamos o contato. O mundo, essa terceira dimensão que nós vivemos, existe uma frequência modulada. Alguém emite para essa frequência um sinal. Vocês vão entender o que eu estou falando. Estou dentro do meu carro. Quero ouvir uma música. Me falar que tem uma rádio evangélica fantástica. Qual que é a frequência? 100 ponto alguma coisa, 100.12. 100, Eu vou lá na frequência, ponho no canal, ela abre a frequência para mim. Então a frequência chegou até mim, porque nós estamos na mesma frequência. Assim somos nós com o universo, com Deus. Qual que é a frequência que você está usando? O universo é riquíssimo em tudo, não é só financeiro, tudo. Em sabedoria, inteligência, cultura, sistema socioeconômico, tudo que você pensar, o universo tem. E tem debalde. Mas cadê essa ligação que eu estou sempre interrompendo? Fazendo a minha vontade. Deus fala para você, Deus olhou para um cara da tribo descendente de Eber, descendente do filho de Noé, Sem. Eber era da descendência de Sem. Ou seja, era descendente de um semita, tipo de Sem. Eber deu origem a Abraão, ao pai de Abraão. Abraão, chegou a Abraão. Quando Abraão, Deus falou assim, vou separar um povo desse cara aqui. Separou. Aí Abraão, quem que é esse cara? Como é que chama? Porque lá era tudo por tribo. Como é que chama a tribo desse cara aí? Ele é descendente de Eber. Então ele é hebreu. Por isso que chama hebreu. No começo, por causa da tribo de Eber. Hebreu. Logo depois, nasceu aquela coisa toda, Jacó. Quando Jacó mudou o nome dele, teve que mudar de hebreu, porque a descendência passou a ser, lógico que sempre foi de lá, veio vindo. Mas fortemente as 12 tribos nasceram da onde? Jacó. Jacó parou de ter o nome de Jacó. Esse nome não gostei. Vamos pôr outro nome no você. Qual? Israel. Aí depois, quando houve a divisão das tribos, em Reis fala claramente que as tribos ficaram, 10 tribos foram lá para cima, para Jeroboão, que ficaram e criaram Samaria para adorar o Senhor, e as outras tribos ficaram aqui embaixo. Quem que era o comandante da tribo? Judá. Aí daí em diante o povo começou a ser considerado um povo judeu, porque era a mesma coisa. O hebreu, o israelita e o Judá é a mesma coisa, só que foi oriundo por esses patriarcas. Então, até hoje é judeu por causa da tribo de Judá. Então, é judeu, oriundo da tribo de Judá. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós somos da tribo de Judá. Agora, eu vou fazer um adendo aqui. Quando chegou em Jesus, Jesus era da tribo de Judá. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Revelação do céu. Da onde vem a origem do sumo sacerdote? Da tribo de Levi. Espera aí. Mas Jesus é da tribo de Judá. É o sumo sacerdote hoje.
Mas o sacerdote é oriundo da tribo de Levi. Não tem alguma coisa errada? Ó, amados irmãos, não. Ó, jovens maravilhosos, sensacionais, fantásticos. Que Deus abençoe a inteligência de vocês e abra o horizonte novo. Quando o sacerdote pegou Cristo no 8º dia e consagrou ele a Deus, era o turno de Abias, foi o último turno. Quando você faz o cálculo, só abrindo um adendo, né? Por isso, quando você faz um cálculo, o turno de Abias, quando Jesus foi apresentado, que é 15 dias, então Jesus com certeza nasceu, ou em setembro ou em outubro. No caso do turno de Abias, a da apresentação. O cálculo que é feito é assim. Então, é tudo em cima do turno de Abias. Por isso que ele nasceu, ou em setembro ou em outubro. Esse intermeio aí, ele nasceu. Mas tudo bem, não é isso que eu quero falar. Quero falar o seguinte. O sacerdócio humano acabou ali. Encerrou quando Jesus nasceu. Quando você, como nós fizemos domingo passado, a ceia do Senhor, nós participamos do quê? Do corpo de Cristo, que é comer o pão, que é o corpo dele, e a nova o quê? Aliança. A nova aliança não é mais o nosso sacerdote da tribo de Levi. Quem não aceitou Cristo, quem vive no Velho Testamento, ainda é o sacerdócio, é da tribo de Levi. Por isso que tem esses guarda-dias, guarda-roupa, guardar um monte de coisa aí, porque é da tribo de Levi. Então tem que seguir a lei. Não pode burlar a lei, senão é morto. Então a Torá, a lei, seja o nome que quiser dar aí, Pentateuco, Companhia Limitada, tudo bem. Tem que seguir. Mas nós, um cara falou um negócio que eu achei interessante. Eu tive uma revelação, um sonho e tal, e eu conversei com o anjo, cheguei com estava no céu, abri, e eu falei assim, ô anjo, como é que é o inferno? Ele falou, vou deixar você ir lá só para você ver como é que é. Chegou no inferno, tinha lá um comandante e perguntou pro cara, nossa, quem que vive nesse lugar aqui? Ele falou assim, quem que vive aqui? Ele falou, presbiteriano, metodista, etc. Ele foi falando todos os ministérios, todos nós, todos os ministérios. Ele chorou muito, subiu lá para cima e falou assim, pô, engraçado. Ele falou de todas as religiões, todos nós aí estamos lá no inferno, que conversa é essa? Ou então o que nós estamos fazendo na Terra? Não, aqui na Terra só entra o remido e lavado no sangue de Cristo. Não entra a placa de igreja. A placa de igreja é lá embaixo, é no inferno. Aqui não tem essa conversa. Aqui é o lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você é lavado e remido do sangue do Cordeiro, você vai entrar lá. Se não for, meu amigo, se for um religioso que fique guardando um monte de besteira, um monte de coisa aí, e o coração é duro que não há pedra, igual o menino falou aí, você vai entrar no inferno, você não vai entrar no céu. É só para quem é lavado no sangue do Cordeiro. É a única chance que nós temos, é ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é pela placa da igreja, não é nada disso. E aonde está escrito isso? Na palavra de Deus. Qual que é o grande problema? A gente tem esse grande problema. Nós negligenciamos a palavra de Deus. Nós queremos a bênção. É um direito nosso. Mas eu quero a bênção da maneira errada. Quando eu leio a palavra e não pratico, é a mesma coisa que eu chegar lá no banco agora, segunda-feira, com o nome naquele clube social, aquele clube bem frequentado lá, Serasa SPC. O cara faz parte daquele clube social, Serasa SPC. Chega lá para o gerente de banco e quer um dinheirinho. Ou vai ser negado. A mesma coisa são as nossas petições, quando nós negligenciamos a palavra de Deus. Você está nesse clube social, fala, não tem como te abençoar, ué. Você tem que limpar teu nome para você poder pegar esse benefício. É tudo igual.
Deus, Ele quer que você deixe de ser um religioso e passe a ser um filho e filha de Deus. Começa a participar das coisas de Deus, não dos homens. Não desses lugares que o cara está pensando em outras coisas, desviando. Para, deixa o cara no problema dele, não critica, não fala nada, sai de perto. O problema é dele. Se ele está roubando, desviando, o problema é dele. Eu não quero saber. Não falo, não converso, não quero saber. O problema é dele. Meu problema é com Deus. Eu quero servir ao Senhor Jesus. Então, fé é um troço maravilhoso. Sensacional. Apareça em nossa vida, nos dando tudo aquilo que nós necessitamos. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas 1000 em nossa vida, abençoando e dando vitória. Que a graça e a paz do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja perpetuamente em nosso meio. Nós falamos? Amém. Glória a Deus!